Boa noite, o meu nome é Sara e eu venho falar de contar uma história, mas através da arte e da influência que a educação que nós temos tem neste ato. Só para introduzir, há uns meses atrás, eu tinha um emprego com um cargo estável e de um dia para o outro decidi despedir-me. Despedi-me porque percebi que o que eu queria mesmo fazer era escrever. Eu já escrevia antes, e já tinha publicado um livro, mas foi realmente quando estava a trabalhar noutra área e quando deixei de ter tempo para escrever, percebi que a minha necessidade de contar histórias é muito maior do que a que eu achava que tinha. E comecei a escrever muito mais, comecei a fazer spoken word poetry, a poesia dita, e comecei a pensar, porquê é que eu tenho esta necessidade tão grande de contar uma história? E será que sou só eu, ou será que todos temos esta necessidade? E percebi que isto realmente é uma necessidade que já existe há muito tempo e que todos o fazemos mesmo inconscientemente. E por isso é que há eventos como este, onde pessoas vêm aqui contar uma história ou só ouvir histórias na procura de se identificarem com o que ouvem e de retirarem dessa experiência algo para a própria vida, não é? E há um escritor que eu gosto muito, que é o José Luís Peixoto, que tem um verso que a mim diz muito relativamente a este assunto, que é: quando me cansei de mentir a mim próprio, comecei a escrever um livro de poesia. Ou seja, para mim contar uma história prende-se muito com isto. É sermos verdadeiros e aceitarmos exatamente como nós somos para conseguirmos contar uma história que seja parte de nós e que assim consiga influenciar alguém, mesmo que seja por muito pouco, mesmo que seja de modo muito subtil, deixar alguma mensagem noutra pessoa. A questão é que quando eu tomei a decisão de me despedir, a reação das pessoas foi mais ou menos esta, e até eu entrei um bocado em pânico, mas depois comecei a pensar porque é que isso acontecia, e a sociedade não está preparada para ver uma pessoa querer, de livre e espontânea vontade, dedicar-se a uma área como esta, como a escrita. A sociedade atual, se repararmos, ensina-nos a trabalharmos de maneira rotineira e mecânica e a nunca pormos parte de nós e da nossa personalidade no nosso trabalho, e não nos deixar contar a nossa própria história. O que, se pensarmos bem, não faz sentido, porque contar uma história é algo que nos é natural e que todos fazemos, seja através da arte, seja através de conversas com amigos, das redes sociais, ou até de quando contamos uma história a uma criança, quando uma criança vai dormir, por exemplo. Portanto, a sociedade acaba por dividir a educação em aprendizagem e pôr em prática. Em vez de aceitar que se calhar arriscar na arte é entrarmos num processo contínuo de aprendizagem, em que podemos realmente errar e fazer outra vez, sempre experimentar. Eu pus aqui esta frase, cai aqui um bocado do nada, mas diz: um poema nunca está acabado, somente abandonado. Ou seja, nós realmente podemos contar uma história de mil e uma maneiras e provavelmente, se utilizarmos uma forma de arte para contarmos essa história, dificilmente vamos chegar àquele ponto em que dizemos: é isto, é só isto que eu tenho para contar. Vamos sempre querer acrescentar alguma coisa, é muito difícil de dar uma forma de arte como determinada. Isto, relacionando um bocado com a escrita, eu descobri muito tarde que gostava de escrever e até de ler, porque, se repararmos, eu nasci um bocado naquela ideia, cresci um bocado naquela ideia de que lemos porque somos obrigados e não porque gostamos, num plano nacional de leitura que nos impõe obras que nós sentimos sempre que não compreendemos muito bem, porque nos ensinam só com uma única interpretação possível. E eu achava que eu é que não percebia nada das obras que lia, mas realmente hoje em dia eu reli alguns livros que li em escola e gosto imenso e consigo retirar daí uma interpretação nova. Mas aí é que está, se a leitura nos permite tirar a nossa interpretação, se calhar faz mais sentido abrir os horizontes e deixarmos que cada jovem retire daí a sua interpretação. Ou seja, a sociedade onde nós vivemos realmente educa-nos naquela ideia de que a cultura está a morrer. E como está a morrer, nem sequer vale a pena nós tentarmos ir por aí ou tentarmos salvá-la, porque não vamos tirar daí um ordenado. Basicamente a ideia é esta. Mas, na verdade, se a ideia é esta da sobrevivência e do ordenado, se nós utilizamos o nosso passado para construir uma história que influencie o futuro, seja o nosso ou de outra pessoa qualquer, não estará isto ligado um bocado também com uma maneira de nós nos sentirmos vivos e ligados uns aos outros? Se calhar está tão relacionado com a sobrevivência como um ordenado. Por isso a ideia que eu quero deixar aqui é que não temos de ter medo de arriscar e de aprender numa área destas, porque, se pensarmos bem, um quadro de Picasso foi só uma tela no início.
A primeira página de um Prémio Nobel da Literatura começou por ser uma folha em branco e nada mais que isto. Portanto, a ideia que eu quero também aqui deixar é que se façam mais iniciativas destas, que nos deixam com aquela motivação de que podemos andar para a frente, podemos pôr a cultura a continuar a evoluir, e a verdade é que se cada uma das pessoas desta sala contribuir para um pequeno passo no avanço da cultura, vamos acabar por andar muito mais para a frente do que uma pessoa sozinha a tentar dar um passo grande. E agora, isto é uma nota pessoal, mas eu vim de Lisboa para estar aqui e eu sou sincera, eu desisti do emprego onde estava há muito pouco tempo e eu nunca estive num sítio onde as pessoas falassem de arte e de cultura com a paixão com que eu vi aqui e com o entusiasmo e motivação. Por isso, obrigada por me deixarem fazer parte disto hoje.